Alô, amigos do canal Varal, estamos aqui mais uma vez na sua presença para poder compartilhar com vocês mensagens valiosas da Bíblia. Eu peço para você que inscreva-se, curte e compartilhe o @canal Varal. Eu sou muito grato. Hoje nós vamos falar sobre Débora, a mãe de Israel. Quem foi Débora? Qual é a sua importância na Bíblia, mencionada lá na Bíblia? Débora foi uma profetisa e juíza do antigo Israel, notável por sua sabedoria, por seus conhecimentos. Ela é a única mulher mencionada na Bíblia com o título de juíza, e seu relato é encontrado lá no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Débora era a interlocutora de Deus. Débora, mencionada na Bíblia, ela foi notável por sua liderança e sabedoria. Ela é a única mulher mencionada na Bíblia com o título notável de juíza. E seu relato é mencionado e encontrado no livro de Juízes, capítulo 4, verso 5, conforme eu já disse. Mas quem era Débora? Ela tinha muitas habilidades, muita sabedoria na resolução de problemas na sua comunidade, no seu local. Débora sempre buscava a orientação de Deus e agia de acordo com os seus mandamentos. Débora seguia os mandamentos de Jesus. Sim, ela julgava as causas do povo, resolvendo disputas, fazendo aconselhamentos. Ela participava. Na época de Débora, Israel ela estava sob o domínio de Jabim, que era o rei de Canaã, e seu comandante do exército, Sísera. Os israelitas estavam oprimidos e clamavam a Deus por ajuda. Deus então levantou Débora como juíza e como profetisa. Para fazer o quê? Para libertar o seu povo que estava no cativeiro. Débora, ela foi primordial na batalha contra Sísera. Débora convocou Baraque. Quem era Baraque? Baraque era um líder militar israelita e o instruiu a reunir um exército e atacar Sísera lá no rio Quizon. Ela profetizou que a vitória seria alcançada, mas que a honra da derrota de Sísera não seria de Baraque, mas de uma mulher. Bem claro isso. Após a morte de Eude, o povo de Israel voltou a pecar contra Deus, com um monte de coisas que Deus não se agradava. E por isso Deus entregou eles nas mãos de Jabim, que era o rei de Canaã. Por 20 anos Israel esteve sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimido por Sísera. E quem era Sísera? Sísera era o capitão do exército de Jabim, e que contava com uma frota espetacular de carros de ferro que o tornava invencível para Israel. Era impossível no pensamento humano vencer Sísera. A batalha ocorreu conforme a profecia de Débora, e o exército de Sísera foi derrotado. Sísera, por sua vez, ele teve que fugir e foi morto por Jael, uma mulher que o acolheu em sua tenda e o matou enquanto ele dormia. Após a vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor a Deus pelo livramento e agradecimento em honra a Deus. Este canto está registrado em Juízes 5. O que ele é? Ele é um testemunho da grandeza de Deus e da importância na fé e obediência que o povo, sob o comando de Débora, acolheu e foi para a batalha. Final da batalha, como disse, Débora, ela cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel.
Nele nós podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e espirituais de Israel. Ela cuidava do povo de Israel, ela tinha carinho pelo seu povo, ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento, por aquele catidão, aquele cativeiro. Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra Cícera. Ela homenageou o Senhor. E Cícera e seu exército foram amaldiçoados. E as tribos de Israel, que temiam diante daquele inimigo, sentiu feliz pela vitória. Vemos que ao dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, o que aconteceu? Cícera convocou todos os seus carros, que eram 900 carros de ferro. Todo o povo estava com ele. Todo o povo seguiu Cícera. Quando o momento da batalha chegou, olha só o que aconteceu. Houve uma grande confusão militar de táticas e isso entre o exército de Canaã, e eles foram derrotados. Cansado, exausto, Cícera lhe pediu água e a Jael, na casa de Jael, que lhe deu leite, e ele adormeceu. Então Jael pegou uma estaca e a cravou na fronte de Cícera com um martelo, assim cumprindo o que Débora dissera a Baraque, a profecia de Débora. Ele seria morto, seria vingado. Débora é lembrada como uma mulher de fé, uma mulher de coragem, de sabedoria, que desempenhou um papel fundamental na história de Israel. Ela foi primordial. A sua história, o que ela nos ensina? Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus nos tempos de dificuldades, nos tempos de tribulação, e também para a gente buscar a liderança divina e de agir com coragem e determinação. Débora era uma mulher diferente. Débora era uma mulher casada e mãe de família. Uma mulher qualquer, uma mãe de família, que demonstra que Deus pode usar qualquer pessoa para os seus propósitos, para os seus objetivos, independente de sua condição social ou mesmo familiar. A história de Débora é um exemplo como Deus, ele pode usar mulheres. Para quê? Para realizar os seus planos, projetos e propósitos. Sim, Débora era uma mulher diferente. Débora, ela era uma inspiração para todos que buscam a liderar com sabedoria, com coragem, com fé em Deus. Ela teve tudo isso, ela buscou, ela achou, ela ganhou força. Então vamos reafirmar, entender que ela liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 12 a.C. Antes dela foram alguns juízes em Israel, como Otoniel, Eude e Sangar. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter um status grandioso de juíza por sua sabedoria. Sua origem parece ser simples, pois no texto bíblico ela é apresentada como a esposa de Lapidote, que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Débora vivia assim numa região muito montanhosa, lá em Efraim, entre Ramá e Betel. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira, como sempre, e o povo do Israel ia até ela, a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que traziam a ela, que levavam a ela, problemas que levavam a ela. Era sábia. Ela era casada com um homem chamado, que nem eu falei, Lapidote, que, baseando em Juízes 4:4, eu vou repetir, contudo, né? O termo Lapidote significa algo como tochas acesas ou fogo aceso. Muito bem. Sendo também possível que o termo de Débora é como uma mulher
mulher de Lapidote, ou possa significar também que ela fosse acendedora de tochas, ou uma mulher flamejante, ou seja, ela tinha brilho, tinha luz, tinha capacidade, era uma mulher diferenciada, e quase nada se sabe sobre Débora, além do que se expressa nos textos bíblicos. Poucas coisas, mas é o objetivo que está escrito. Como se trata de uma liderança feminina, registrada por um povo, que é um povo patriarcal que nem Israel, sua historicidade é altamente plausível. Para a mulher, quem que colocaria uma mulher à frente de uma situação? Da mesma forma, cenário de dominação cananeu sobre as tribos montanhesas lá israelita, também é atestado pela própria arqueologia, que prova isso. Ainda que precise deslocar o conflito para uma data bem mais recente e tradicional, ou tradicionalmente, que é considerada lá no século XIII a.C., e também para o século XI a.C. Tudo isso são relatos verdadeiros. A história de Débora, a juíza e líder, nos ensina valiosas lições sobre determinação, sobre ética, sobre liderança, sobre gestão emocional, sobre motivação. Sua história é um testemunho do poder transformador da fé e da confiança em Deus, e que nos desafia a sermos melhores líderes, mais sábios, mais éticos e mais compassíveis. Vemos que no cântico da vitória lá de Débora, conforme já relatei, ela se refere a si mesma como uma mãe de Israel, aquela pessoa na comunidade muito procurada. Essa expressão revela o seu papel como alguém que cuidava do povo, não apenas nos termos de liderança, mas também o quê? Como uma figura materna. Ela era uma mãe, ela tinha uma família, ela era a mãe do povo de Israel, que protegia, que guiava e nutria espiritualmente aquela nação. Ela alimentava a nação. O título de mãe destaca o carinho e a responsabilidade e o compromisso que Débora tinha com o seu povo, com o povo de Deus. Ela manteve-se assim. Assim como uma mãe cuida dos seus filhos, Débora também cuidava de Israel. Israel ela acatou como seu filho, guiando-se para longe da opressão e de volta à obediência a Deus, porque o povo de Israel estava desobediente aos seus valores naturais. O valor como mãe de Israel não estava apenas no seu papel de liderança, mas em sua disposição de servir a Deus e ao seu povo com amor, com fidelidade, com carinho. Portanto, nós vemos que hoje os preconceitos masculinos acham que uma mulher não pode se sentir líder, ser líder de alguma coisa, comandar um escritório, comandar uma empresa, mas não. Nós vemos grandes figuras nos dias atuais que provam que a mulher tem capacidade. E Deus escolheu Débora. E Débora aceitou, acatou e passou a participar do quê? Das bênçãos, da salvação do seu povo. Ela foi atrás. Ela teve espiritualidade, ela teve capacidade, ela teve equilíbrio para poder conduzir aquela batalha com um exército altamente e muito mais forte do que Israel. Amigos, aqui eu termino mais essa locução, esse vídeo para você. Espero ter te agradado. Humildemente eu te peço para você que continue conosco, que você curte, que você compartilhe, que você participe conosco. Sim, participe. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Vai lá, inscreva-se, dá um positivo para nós. Faz um comentário e nós te agradecemos, porque nós estamos envolvidos, imbuídos nessa meta, nesse objetivo para poder levar coisas boas para você. Hoje o povo não quer quase mais saber de Bíblia. Se você perguntar para um jovem hoje se é importante ele estar
biblicamente tendo conhecimento, ele não vai ter, ele não vai querer. E assim sendo, eu te agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aí falando com você, levando a palavra correta, levando a palavra de Deus. Muito obrigado e que Deus o abençoe.